simbolizada pela lista de presente, que nos aproximou muito nesse primeiro momento. Roberto Bruno, presente. Roberto Mises, presente. Coincidentemente, nós, Robertos, elegemos a medicina como profissão e como missão. Desde esta época, recordo-me dele como uma pessoa assídua e muito atenta aos ensinamentos dos nossos mestres, sempre ligado às possibilidades de aprendizado oferecidas e muito generoso com as amizades, ora preocupado em ajudar pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que tivemos. Lembro de um Mizice, às vezes sério, outras vezes brincalhão. Desde muito cedo foi um amante da música e demonstrou muito talento para o canto. Desportista, praticava futebol de salão. Após a aprovação do exame vestibular, ingressamos na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Concluímos o curso em 1971. Esse momento da graduação representou o rito de passagem para uma formação mais aprofundada e um maior entrelaçamento entre teoria e prática. Foi também o tempo dos afetos, dos sonhos, das utopias e da crença de que tudo era possível. Residência médica, como é de praxe, depois da formatura, seguimos em busca de residência médica. Por coincidência, Mizice e eu elegemos a cidade do Rio de Janeiro, considerada um dos grandes centros de referência naquela época. Foi um momento muito importante para o nosso amadurecimento e para a nossa formação. Roberto Mizice optou por fazer 2 residências médicas igualmente conceituadas, em coloproctologia no Hospital Miguel Couto, já sinalizando qual seria a sua prioridade, e cirurgia geral na Clínica São Vicente. Além disso, também cursou a especialização em medicina desportiva na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vivíamos uma época de valorização da interdisciplinaridade, que favorece o encontro de saberes e experiências diversas, igualmente importante, e que nos incentivava a participação em vários campos, cargos e instâncias acadêmicas, científicas e profissionais. O olhar interdisciplinar costuma despertar em nós a vontade de não ficar de fora. Diria eu bem ao estilo, se levantar a bola eu chuto. Ou seja, estimula o protagonismo como um dos traços da formação, do aprendizado e da vida. Ainda como parte do exercício da medicina, meu amigo Roberto Mises foi uma referência importante na participação em associações, sociedades, conselhos, atualização de aprendizado através de realização de estágios, cursos e da residência médica. Desde cedo, sempre investiu na formação complementar, direta e indiretamente relacionada à sua especialidade, como, por exemplo, os cursos em anatomia patológica, hemorragias, técnicas operatórias, câncer, nutrição, endoscopia, etc. Buscando sempre os centros de referência conceituados como a Sociedade Brasileira de Proctologia, a Sociedade Cearense de Cancerologia e Clínica Proctológica, o Hospital Geral de Fortaleza, o Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, o Centro de Estudo e Pesquisa em Cirurgia do Ceará, o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sociocientífico da Fisioterapia, a Escola de Pós-Graduação Carlos Chagas, o American College of Surgeons, a Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição da Guanabara e a especialização em coloproctologia no Ospedale Maggiore San Giovanni, em Turim, na Itália. Contudo, manteve-se sempre aberta a participação em cursos ligados a outras áreas, como o curso de arte romântica da UFC em 72, o Instituto de Cultura Italiana em Fortaleza em 2006, o Encontro de Filosofia da Unimed Fortaleza em 2008, a metodologia do ensino da língua italiana em 1972, já indicando o seu desejo de juntar mundos. Juntamente com outros profissionais, Roberto Mizice exerceu brilhantemente sua especialidade em várias instituições, como a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Batista, o Hospital São Raimundo, entre outros. Por sua vez, a sua participação em instituições, centros, acompanhou para e passo a formação complementar na sua atuação profissional. Foi sócio-conselheiro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, conselheiro da Associação Brasileira de Prevenção do Câncer do Intestino e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, conselheiro editorial da Sociedade Brasileira de Estomatoterapia e, em 2015, foi empossado como
conselheiro do Conselho Universitário da UFC. Desde 2013 participava da Sociedade Médica São Lucas, entidade evangelizadora de médicos católicos em Fortaleza. Participar da Academia Cearense de Medicina, em grande medida, representou o coroamento da trajetória e missão. Roberto Mises ingressou neste sodalício em 11 de abril de 2014, ocupando a cadeira número 2 do patrono Moura Brasil, considerado por muitos e pelo próprio Mises como o príncipe da cirurgia oculista. Sempre muito dedicado, em 2015 integrou o Conselho Científico da Academia Cearense de Medicina e assumiu a sua coordenação em 2020, quando do afastamento por motivo de saúde do então coordenador. Deu grandes contribuições nas sessões científicas e na Bienal. Ainda como parte da sua formação profissional, cursou o mestrado em Educação e Saúde na Universidade de Fortaleza, Unifor, e em 2001 defendeu a dissertação do mestrado sobre Educação em Saúde, um resgate na qualidade de vida do colostomizado definitivo. Sempre empenhado na formação acadêmica, Roberto Mises foi professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, entre os anos de 1974 e 1992, e da Faculdade Integrada do Ceará, FIC, por 11 anos. Dentre as disciplinas que ministrou, citamos Clínica 1, Anatomia Humana, Fisiologia do Esforço, Mecanismo de Agressão e Defesa, Socorro de Urgência, Fisiologia Humana e Patologia Geral. Na pós-graduação, ministrou as seguintes disciplinas: Aspectos Clínicos Experimentais das Neoplasias Coloretais e Aspectos Clínicos Experimentais dos Distúrbios Funcionais da Afecção Cirúrgica em Proctologia. Foi também presença ativa e contribuiu para a reflexão sobre a questão da educação a partir de uma perspectiva mais abrangente que agrega a ética, a família e as oportunidades de trabalho. Participou do seminário, Inventário da Educação Brasileira, recomendações para o seu aperfeiçoamento e a situação do Ceará, oportunidade de trabalho na Semana Pedagógica da Faculdade Integrada do Ceará. Participou do Programa de Educação Continuada da TV Med e do Congresso Científico e Ético do CREMEC e da Jornada de Medicina da Família e da Comunidade, entre outros. Produção acadêmica. A sua produção acadêmica e literária acompanhou sua formação em outras opções. São inúmeros artigos publicados em livros e apresentação de trabalho sozinho ou em parceria com colegas, em congressos, encontros, conferências, palestras, fóruns, etc. Dentre as publicações destacam-se Revista Brasileira de Coloproctologia, Centro de Ciências da Saúde, Unifor, Fortaleza, Ceará, Centro Ceará Médico de Fortaleza, Fundação Educacional de Fortaleza, Tratado de Coloproctologia, Revista Brasileira de Promoção da Saúde, Revista da Associação Brasileira de Ostomizado, além de publicação de sua autoria ou coautoria em revistas internacionais. Em outubro de 2013, ministrou a palestra intitulada Ópera, Doença e Morte, para os membros da Academia Cearense de Medicina. E em 2021, Roberto Mises lançou o livro Roberto Mises de Milano a Fortaleza. Em nossa trajetória, seguimos caminhos diferentes do ponto de vista da formação e da especialização. No entanto, tivemos uma mesma visão sobre o que significa ser médico. Por exemplo, o respeito e o cuidado com o paciente, o interesse em atender suas necessidades e fragilidades, em procurar sempre o caminho da ética, o compromisso, a valorização do aprendizado e o empenho na atualização e renovação da formação, dentre outros aspectos. Com a profissão de médico reconhecida e consolidada, aceitou o cargo de vice-cônsul e, posteriormente, de cônsul honorário da Itália em Fortaleza, de 1997 a 2019. Seu objetivo era aproximar dois países, Itália e Brasil. Abre aspas. Fiquei receoso, declarou em entrevista ao Jornal do Médico em 2020. Mas o desejo de contribuir para a integração dessas duas ricas culturas falou mais alto.
A diplomacia não é feita apenas entre governantes, é feita também entre pessoas comuns que buscam a educação global, uma vida conectada com o mundo. Fecha aspas. O seu desejo de unir vários mundos em um só, medicina, música e diplomacia, cada um no seu devido lugar, entrelaçou-se e se complementou. Em minha opinião, ele conseguiu muito mais. Deixou como legado a sua postura ética e o seu compromisso e a sua humanidade. Enfim, sua trajetória ensina que a diversidade não é excludente, ao contrário, nos complementa e nos realimenta. A sua história nos mostrou que somos pessoas na relação com o outro, seja na convivência afetiva com a família, renovada pelas amizades que construímos ao longo da vida. Somos filhos, pais, esposos, amigos, médicos, músicos, diplomatas, dentre tantos outros papéis, seja pela escolha que fazemos, ou seja pela convivência. Roberto Misit é filho de Emídio Misit e Letícia Albertina Botelli Misit. Nasceu em 21 de abril de 1947 na cidade de Milão, na Itália. Aos 8 anos de idade, migrou para o Brasil, juntamente com sua família, e naturalizou-se brasileiro. Casou-se com Veulena Maria Pinheiro Misit, a amada esposa. Teve 2 filhos, Emídio Giuseppe Pinheiro Misit, que é psicólogo, e Mirella Pinheiro Misit, fisioterapeuta, e 2 netas, Adriana e Letícia. Roberto Misit faleceu em seu consultório, em 1º de fevereiro de 22. Ao colega e muito caro amigo Roberto Misit, presente. Se me permite, o acadêmico Roberto Bruno, 2 referências sobre o Roberto Misit. Nós temos um juramento aqui na academia que cada membro titular, quando toma posse na sua cadeira, ele jura que acatará e atenderá toda e qualquer convocação para algum trabalho acadêmico. Eu não vi ninguém até hoje, desse tempo que eu na academia, atender tão bem a esse juramento como o Roberto Misit. Todas as necessidades, e as necessidades da academia, os senhores sabem que são muitas, né? Que a gente precisava de alguém para fazer alguma coisa e que não tinha quem